Olá pessoal, eu me chego novamente para falar um pouco, sobre religiões. Nós sabemos que hoje no mundo há muitos grupos religiosos, não dá nem para contar, mas são muitos. Agora, se falando especificamente em grupos religiosos que têm um nome chamado Jesus, que eles dizem crer, mas se Jesus é o único Deus, por que esse monte de religião? Cada uma ensinando uma doutrina diferente. Nós podemos ver que dentre as religiões existem tantos grupos religiosos que, se nós fôssemos enumerá-las, eu acho que passaria de mais de 30 mil ou daí para cima. No Brasil, as mais conhecidas são a Igreja Católica Romana, que se diz apostólica, mas de apostólica, ao meu ver, não tem nada. Depois nós temos as chamadas igrejas evangélicas. Dentre essas igrejas evangélicas, a maior ou uma das maiores, que também se subdividiu em diversos ministérios, chamado Assembleia de Deus. Depois nós temos outras tantas, Deus e Amor, batistas, adventistas, e luteranas, e tantas religiões, congregações cristãs, e um monte. Mas se Deus é o único, eu me lembro, ler nas Escrituras, foi em São Mateus 18:20, que Jesus disse: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus disse isso. Depois nós lemos na palavra: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Vemos também que a igreja única e verdadeira não foi nenhum homem que fundou, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele, após ressuscitado, esteve no cenáculo reunido com seus discípulos e disse que eles seriam revestidos com o Espírito Santo e viria como um vento veemente, e eles seriam ensinados pelo Espírito Santo, que era, na verdade, Jesus em espírito retornando a eles, porque Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Esta é a igreja, porque todos que se reúnem devem se reunir em torno de um único nome, o Senhor Jesus Cristo. E a doutrina é a sã doutrina que está citada nas Escrituras, além dos 4 evangelhos, mas principalmente no livro de Atos dos Apóstolos,
que se nós pensarmos e analisarmos um pouco, nós vamos ver que Atos dos Apóstolos seria Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Vejamos que por todo o Novo Testamento, nenhum dos apóstolos se divergiram de doutrina, sempre a mesma doutrina. Paulo, que fora levantado após a morte do Senhor Jesus Cristo, conforme nós lemos em Atos 9, quando Paulo foi barrado no caminho para Damasco e uma luz ofuscante o parou e o derrubou do cavalo, porque ele era um perseguidor dos cristãos, e a partir dali ele passou a servir a Deus. Mesmo ele sendo um perseguidor, tornou-se perseguido. E lembre-se que Paulo, em todas as suas palavras, nunca foi contrário às de Pedro, às de João, às de Mateus, de Filipe, etc. Não houve divisão. Mas o mundo que nós vivemos hoje, cheio de religião, é dividida por causa de doutrinas. Como num vídeo passado eu disse que a igreja, placa denominacional, para todo tipo e todo gosto, por causa do entendimento dos seus fundadores, geralmente teólogos, que estudam a letra, mas não obtêm revelação da palavra. Então, mediante esse mundaréu de religiões que existe hoje no mundo afora, o que dizer de Jesus Cristo, único Deus e soberano, como diz no livro de Lucas, que Jesus Cristo é o nosso único Deus. Eu até gostaria de ler para vocês. O livro de Lucas é o último livro antes de Apocalipse, que está dizendo assim, observe bem. Judas, livro de Judas. Veja bem o que diz aqui. No versículo, é um livro de um capítulo, né? O livro de Judas. O versículo 25, ou melhor, vou ler o 24. Ora, aquele que é poderoso para guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Então vocês viram aqui que Jesus Cristo é o único Deus, Salvador nosso. Nós vamos procurar e ver que muitos até criticam, mas Jesus é filho. Isaías escreveu no seu capítulo 7, verso 14, que uma virgem daria à luz a um filho, e seu nome seria maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte. Isaías capítulo 9, verso 6, ele disse que o seu nome seria Emanuel, que em tradução seria Deus conosco. Quando Maria foi visitada pelo anjo que lhe disse:
que o que era gerado nela era do Espírito Santo, e ela diz que se cumpra em mim, né? Agora, quando Jesus estava conversando com os religiosos daquele tempo, que eles sempre questionaram a Jesus, e eles se diziam ser certos, eles se diziam andar na lei de Moisés, eles se chamavam ou se denominavam filhos de Abraão, mas Jesus os repreendeu quando eles disseram que tinham por pai Abraão, e Jesus os repreendeu e disse: se vós fosseis filhos de Abraão, amaríamos a mim, porque antes que Abraão existisse, eu sou. E quando Moisés esteve na sarça ardente, que ele questionou, quando Deus disse para ele descer ao Egito, a Faraó, para libertar o povo, então Moisés perguntou: o que direi, quem me enviou? E ali saiu a voz da sarça: vai e diga que eu sou te enviou. Então vocês estão percebendo quem é Jesus? Então fica difícil negar a divindade celestial de Jesus Cristo como sendo o nosso Deus. Quando o anjo esteve com Maria, ele disse: e o seu nome será Jesus, e ele salvará o seu povo. Se ele ia salvar o seu povo, é porque ele já era. Ele era Deus, tinha um povo. Mas Jesus, sabendo de todas as coisas, ele não chamou para si nenhuma glória, porque ele era o Senhor da glória. Por isso ele se manteve humilde. Ele foi pobre, mas para mostrar que Deus é simples. Deus não é zombador. Deus é amor. Portanto, creiam vocês que Jesus cumpriu tudo que dele estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Eu quero ler aqui um pedaço da carta de João, primeira carta de João, capítulo 3, a seguir, que diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Nessa parte aqui, se vocês se lembrem, quando Satanás chegou até Jesus, depois dele ter ficado 40 dias e 40 noites sem comer, e Satanás, em uma das passagens, Satanás leva ele a um alto monte e mostra todos os reinos do mundo, e disse a ele: se tu prostrares me adorares, tudo te darei. Então vocês percebem que Satanás governa o mundo, e veja a condição do mundo, não é verdade? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tem esta esperança
purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E vocês sabem que o mundo está cheio de pecados, e Satanás é pecador. Tanto é que ele teve a oportunidade de se redimir e não quis se redimir perante Deus. E quando ele lançou a sua semente aqui na terra, a sua descendência também cometeu pecado, pecado de morte, porque Jesus mesmo disse aos fariseus que eles eram filhos do maligno. Veja bem que os fariseus eram grupos religiosos, estamos falando de religião. Jesus disse: vós sois filhos do diabo, porque ele foi homicida desde o princípio. Sabemos que ele ali se referia a Caim, né? E continuando a nossa leitura aqui, nós vamos agora ao versículo 6. Qualquer que permanece nele vive pecando. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Vocês estão percebendo? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Portanto, versículo 9: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Jesus disse que estaria conosco até o fim do mundo. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. Eu estou lendo na minha Bíblia, que é igual à sua. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão Abel justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Qualquer cristão que anda com Jesus Cristo, que vive Jesus Cristo, estou dizendo que é a palavra, porque Jesus é a palavra, né? São João 1, verso 1 em diante, diz que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ela manifestou em carne. Verso 14. Vamos ver aqui. Livro de João, capítulo 1. Está aqui, ó. Observe. No princípio era o verbo. Vamos trocar o verbo, palavra, né? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, né? Agora veja bem, a palavra estava no princípio com Deus. Agora no verso 14 diz assim, ó: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, por que negar que Jesus Cristo, esse nome, Jesus Cristo, é o nome de Deus para nós?
Sei que muitos defendem uma trindade, defendem tanta coisa, mas o nome de Deus é Jesus Cristo. São João, se não me falha a memória, capítulo 17, Jesus ali disse claramente assim, observe, São João 17,6. Observa que é o corpo, o tabernáculo de Deus, que é Jesus, homem, dizendo: manifestei o teu nome aos homens que do mundo nos deste. Eram teus e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Jesus não é a palavra? Isto é uma pedra de tropeço, viu, irmãos? E isto é um grande tropeço para muitas religiões, né? E nós voltamos aqui no verso, nós vamos ver aqui novamente, mesma coisa, São João 17, Jesus também dizendo: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Lembre que Jesus, quando ele nasceu, que eu já falei antes, né? Que o anjo disse a Maria: e porás o nome nele de Jesus, e ele salvará o teu povo. Agora, Deus é Espírito. Maria se achou grávida do Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo gerou essa carne em Jesus? Para que ele pudesse habitar e fazer as obras. Tanto é que Jesus, estando aqui em carne, né, ele disse: eu, São João 10,30, eu e o Pai somos um. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Porque muitas religiões dividem Deus em uma trindade. Mas se você vê que o Espírito Santo gerou no ventre de Maria um corpo chamado Jesus para que ele pudesse habitar. Tanto é que quando Jesus foi ao Jordão, onde estava o precursor dele, João Batista, do céu bradou uma voz que diz: eis o meu filho amado, a quem comprazo habitar, ou quem me alegro habitar. Se Jesus foi o tabernáculo de carne para que o Espírito, que é Deus, habitasse nele, eles eram um. Então não existe três deuses. Há um só Senhor e Deus nosso, Jesus Cristo. Quando Jesus falou para os religiosos dos seus dias que derrubaria o templo e em 3 dias o ergueria novamente, eles entenderam que era um templo de tijolos, mas Jesus ali se referindo a ele, aquele corpo, ele seria derrubado, morto, crucificado e ressuscitaria no 3º dia. Vocês conseguem me compreender, amados? Então, não existe. Não pode existir 3 deuses. Há um só Senhor e Deus nosso, Jesus Cristo. E lembrem-se, Jesus manifestou neste mundo para desfazer as obras de Satanás. E a Bíblia diz: ele veio reconciliar o mundo com ele próprio. Lembrem-se que no mundo havia filhos de Deus e filhos do diabo. Como as religiões que Jesus chamou-os de filhos do maligno, observe bem, se ele chamou de filhos do maligno, porque naquele tempo já existiam os filhos do diabo manifestos no mundo.
E Jesus disse que eles não poderiam ou não podiam ouvir as suas palavras, porque eles não compreendiam a linguagem de Jesus. Mas os filhos de Deus que seriam manifestos ouviriam a sua palavra e entenderiam a linguagem dele. Então, amados, religião nada mais é do que uma invenção de um homem que acha um capítulo ou um versículo da Bíblia e institui uma religião. É por isso que eu já disse anteriormente em outros vídeos: há religião para todo tipo e todo gosto, mas Cristo é um só. As divisões que nós encontramos que professam o nome de Jesus, nós encontramos o catolicismo, nós encontramos evangélicos, que são divididos em diversas religiões, até a Igreja Católica tem 2 divisões também, e encontramos cristãos. Cristãos, na verdade, não tem uma placa denominacional. Um cristão, ele é seguidor de Cristo e obediente à sua palavra, vive a doutrina de Cristo, não de homem. Portanto, ser cristão não é como se ouve por aí: eu sou um evangélico cristão, ou um cristão evangélico, ou um cristão católico. Isso não existe. Só há um tipo de cristão: é aquele que não é ligado com nenhum grupo e vive somente pela palavra, e com a palavra e na palavra. Esta é a verdade imutável de Deus. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Ele possa revelar a vocês a verdade, para que não entre no engano, porque o engano tem matado muitas pessoas, usando a letra, mas não tendo a revelação da palavra. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.